Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Muito boa noite, queridos irmãos. Surpreendente olhar essa plateia aqui vazia, mas nossos corações não se encontram vazios. E mesmo esta plateia aparentemente sem pessoas presentes, sabemos que temos a presença de tantos irmãos da espiritualidade, e agora a Lúcia, que se coloca lá em meio a essa plateia, para que possamos prosseguir os trabalhos que não podem cessar, porque são trabalhos necessários de iluminação, são trabalhos necessários de aprendizado, de entendimento, diante dessa doutrina tão rica, que tanto tem nos favorecido, especialmente nesses momentos graves por que passamos, nesses momentos em que tantas incertezas se abatem. Entretanto, sabemos que estamos num plano de Deus, é um planeta. Esse planeta é uma morada abençoada de Deus, misericordiosa de Deus, que nos permite o nosso curso de evolução. E sabemos que este planeta bendito está sob diretrizes superiores, que governam, que gerem tudo quanto se passa, interferindo em momentos específicos em benefício da humanidade inteira. Diante dos quadros que vemos, nada se assemelha, talvez, na humanidade, ao que está se passando nos dias de hoje. Não há precedente, talvez, nem as guerras mundiais que geraram o clima em que nos encontramos. Entretanto, irmãos, apesar de todas essas questões que, para muitos, são extremamente afligentes, extremamente preocupantes, levando muitos até a um processo complicadíssimo de incertezas, nós espíritas, diante desses quadros que se colocam, sabemos que isso tem um sentido maior. E, nesse aspecto, precisamos nos compenetrar de que temos, nós espíritas, beneficiados com a grandeza dessa iluminação que a doutrina propicia para cada um de nós. Temos um compromisso, nós temos o compromisso de sermos espíritas. Né? Neste momento grave, como é importante a gente sustentar ser espírita. Né? A gente aproveitar verdadeiramente essas luzes, essa oportunidade que nos foi concedida nessa existência, de termos esse contato para conhecermos melhor o Evangelho de Jesus e para termos uma noção mais exata do sentido da nossa existência, diante dos quadros da imortalidade. Nós que temos as certezas afirmadas, nós não dizemos, eu acredito em Deus, mas nós dizemos, eu tenho a certeza de Deus, porque são tantas as evidências que não há como ser diferente. Então o nosso coração vibra em relação a Deus, em relação ao cosmos, em relação a todo o amparo espiritual que hoje, e como sempre se faz sobre a Terra, vibramos nesse sentido, e sabemos que não estamos desassistidos em absoluto. Então, queridos, vamos conversar um pouco sobre essa questão essencial, ser espírita. Então, amigos, ser espírita traduz-se como um compromisso espiritual. E o nosso objetivo é trabalhar um pouco nesta linha para buscar alguns entendimentos, algumas questões que nós estudamos e buscamos para podermos consolidar esse entendimento. Então, amigos, compromisso, né? O que é um compromisso? Né? O compromisso é um ato de sustentar uma escolha. Isso está dito lá no Aurélio, né, o dicionário. A gente vai ver essa colocação, essa definição para compromisso. Um ato de sustentar uma escolha. Uma obrigação ou promessa mais ou menos solene.
é uma promessa a ser cumprida, né? Estamos apenas envolvidos, tudo que fazemos é de modo mecânico, ou dar uma garantia. Então nós vemos nessas definições colocadas, talvez qual que mais se aproximaria, embora seja uma definição do dicionário, digamos, ela não está conceituada dentro da questão desse compromisso ainda de que vamos falar, mas talvez aquela que esteja mais próxima seja o compromisso ou o ato de sustentar uma escolha, né? Nós escolhemos de uma forma serena, de uma forma sem pressão ou sem opressão de ninguém, nós escolhermos ser espíritas, nós fizemos essa escolha, né? Foi uma escolha que a gente se definiu, a gente entendeu que realmente a doutrina ela bateu com a gente, ela realmente resolveu uma série de dúvidas, uma série de questões que a gente não conseguia resposta. E isso, digamos, pelo menos em relação a mim, eu acredito que há muitos que pensam também e têm um pouco essa linha mais racional, de que realmente a gente escolheu ser espírita, a gente se definiu por sermos espíritas de livre e espontânea vontade, mas especialmente pelos benefícios que tivemos, pelas respostas que obtivemos na doutrina, digamos, preenchendo muitos vazios, né, de entendimento que realmente nos incomodavam muito. E não tínhamos uma resposta mais plausível em outras searas, em outros campos. Muito bem. Então, prosseguindo, a questão do compromisso envolve responsabilidade. Quando a gente tem um compromisso, né, a gente fez uma escolha, então a gente tem um compromisso em ser espírita. Ser espírita é isso, é sempre nós estamos sendo convocados, é como se fosse um processo. A cada vez que a gente lê uma página, que assiste uma palestra, é como que a gente fosse motivado novamente a trilhar aqueles caminhos que estão traçados, trilhar e compreendendo melhor aquilo que Jesus nos legou, o seu Evangelho. Então a gente começa a entender realmente o que a gente está fazendo aqui. E a gente é motivado a tomar algumas decisões, justamente partindo do princípio dessa escolha, com relação a esse senso de responsabilidade que vai crescendo em nós, né, pela quantidade imensa de benefícios que a doutrina tem trazido para cada um de nós. Mas, diante da responsabilidade, nós temos a condição do livre-arbítrio. Então, cada um vai definir qual é a melhor forma de viver e evoluir, como pessoa, como espírito. E isso cada um vai... Tanto que a gente tem, assim, digamos, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu momento. Então, muitas vezes, as pessoas, alguns retardam um pouco, são mais tardios em reconhecer certos aspectos, outros avançam com mais facilidade em relação a outros compromissos, a outras realizações importantes. Mas sempre, digamos, sendo livre, a cada um definir como que vai se conduzir a sua vida, como que vai evoluir como pessoa, como espírito. Mas esse nível de compromisso, ele realmente varia de acordo momento, né, em que a pessoa está, e cada um tem o seu livre direito. Tem alguns que vão, digamos, se aproximar, vão desejar participar de atividades da casa, vão entender que há um momento, de repente, de uma reciprocidade, né, da gente começar a devolver um pouco daquilo que a gente tem recebido em termos assim, de esclarecimento, de iluminação, de apoio, de amparo, de orientação. Então, cada um sabe o seu momento do seu envolvimento. Entretanto, envolvidos estamos sempre, onde quer que a gente esteja, não apenas dentro da casa espírita, porque esse envolvimento, enquanto ser espírita, é algo que está o tempo todo presente e, digamos, imanente em nós. Então, compromisso, é importante que a gente fale sobre isso, compromisso não é um fardo, não é um peso, né? Não é castigo. Ninguém tem um compromisso
digamos, espiritual, ou um compromisso com a sua fé, com a sua religião, e vai levar isso de uma forma pesada, de uma forma desanimada ou incomodada. É algo que é sempre uma oportunidade de crescimento. E isso, quando a gente entende claramente o que representa essa responsabilidade com relação à religião, à fé que a gente abraçou, né? Então, a questão prática, né? Quando a gente se compromete com alguma coisa, são necessárias algumas etapas com relação ao cumprimento desse compromisso, né? Primeiro, a gente conhecer o objetivo, que eu acho que é justamente o que a gente está fazendo aqui nesse momento, justamente buscando recursos, angariando elementos, informações, né? Para a gente poder compreender melhor onde que a gente pretende chegar, os planos, as metas que a gente deve traçar de repente com relação ao nosso futuro, com relação a esse compromisso de que nós estamos falando. E aí, quando a gente estabelece isso, a gente se envolve com a causa espírita. Quer dizer, no caso da nossa doutrina, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a perceber realmente que aquilo ali é importante, a gente começa a se lançar nesses quadros novos da existência, que era uma coisa que a gente estava meio disperso, meio, digamos assim, sem entender bem o que representavam, a gente começa a se envolver com a causa. E aí a gente passa a querer participar, passa a querer colaborar também para conquistar essas metas maiores que a gente deseja. Então, na prática, é mais ou menos isso que acontece. Mas, quando a gente está envolvido, a gente está comprometido com alguma coisa, é preciso a gente sustentar esse compromisso. Não é bem eu falar, não, eu estou comprometido e tal. E agora, esse compromisso é principalmente com você mesmo. Não é nem um compromisso, digamos, formal, né? Mas é um compromisso que você traça para a sua vida, para a sua existência, quando a gente reconhece o valor daquilo com que a gente está envolvido. Mas aí chegam alguns momentos que a gente fica meio desmotivado. Às vezes por alguma situação, por alguma circunstância, por alguma coisa que está acontecendo, que a gente não tem uma explicação, e alguma coisa que a gente está se sentindo, digamos, de uma forma, aquilo está batendo sobre nós. Então, é preciso a gente repensar, a gente parar, a gente refletir. E a doutrina espírita ela é muito interessante, porque é justamente nesses momentos em que a gente, diante dos fatos, diante de situações que estão, de alguma forma, interferindo na nossa vida, quando a gente faz as nossas reflexões, considerando esses princípios da imortalidade, da alma, esses princípios que o Espiritismo coloca para a gente, dizendo que a gente precisa voltar aqui e prosseguir nas lutas terrenas, o nosso processo evolutivo, que ainda é árduo, ainda é dificultoso, mas ele vai seguindo, né? Então, a gente vai compreendendo melhor que faz sentido aquilo tudo em que a gente está envolvido. Então, às vezes a gente fica abatido, mas não é aquela nuvenzinha que passa, mas não chega nem a soltar os raios, né? A roncar trovão. Esse comprometimento espiritual, Jesus mesmo, lá em Lucas, já falara, né, que pedir-se-á muito àquele que muito recebeu. Esse pedirá contas a quem foram confiadas muitas coisas. Então, esse é um aspecto que diz respeito ao comprometimento espiritual, em Lucas 12, 47 e 48. Vamos ver aqui alguns subtópicos para a gente poder analisar isso aí. Isso aqui é uma entrevista que o Divaldo Franco deu nesse programa bastante conhecido, Transição, né? Em que a visão espírita para um novo tempo, né? E ele foi questionado sobre o que seria o comprometimento espiritual. E aí ele respondeu assim: vai além da responsabilidade. A pessoa envolvida é motivada a cumprir esse compromisso da melhor forma possível. Veja bem, não é uma coisa forçada, não é uma coisa que você assinou alguma coisa, se comprometeu. Não, não é isso. É uma questão que você é envolvido, né? A espiritualidade amiga, quando a gente abre
e tem essa abertura do nosso coração, do nosso entendimento, a gente começa a fazer a nossa prece, a entender o que representa a gente fazer as nossas orações, a gente ter aquele momento em que a gente faz as leituras edificantes, em que a gente tem um diálogo edificante com alguém, em que a gente está participando e fazendo bem a alguém, porque todo bem que a gente faz, ele se multiplica, a gente sabe que ele é uma conta, né, que os contabilistas vão ter dificuldade para entender, porque é uma conta que quanto mais você se despende, né, mais você se enriquece. É como se fosse um rio, né, que quanto mais aberto a val do rio, mais água ele continua. Quanto mais ele vai jorrando, mais ele vai dando conta do recado e levando mais e mais água. Então, a gente é motivado a cumprir esse compromisso porque a gente está apoiado, a gente está amparado pela espiritualidade amiga. E a gente desafia, então, limites, né, dando o melhor de nós para todo mundo. Então, quando a gente está motivado dessa maneira, quando a gente está realmente sustentado nessas bases, assim, de uma decisão firme que a gente toma nesse sentido, a gente vai desafiar nossos limites, nossas dificuldades. A gente vai estar nos conhecendo melhor e buscando realmente avançar em todas as áreas da nossa personalidade. É o estágio da evolução onde o indivíduo ciente age com equilíbrio, né? É um estágio em que o comprometimento espiritual, a gente passa a ter uma percepção melhor do outro, daquele que segue conosco no caminho, daquele que interage conosco no trabalho, onde quer que seja, e a gente então compreende realmente que ele também é um espírito em evolução, como eu também tenho o seu caminho, tem as suas dificuldades, tem as suas necessidades, e então a gente age em todos os momentos sem exasperar, buscando a serenidade, buscando sempre o caminho da paz, porque essa paz ela começa a se estabelecer em nós, a gente começa a se pacificar intimamente, quando a gente está nesse nível de compromisso espiritual. E ele fala também isso aqui, é uma conquista ético-moral adquirida em nosso processo evolutivo. Então, realmente, a criatura, quando ela compreende, está compenetrada do seu comprometimento espiritual, ela entende que ela tem um compromisso com aquilo que ela acredita. É lógico, a gente estuda o Evangelho, a gente quantas e quantas vezes já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, volta e meia a gente está ali estudando as lições, mas como é difícil para nós, né, praticá-lo, colocá-lo realmente em prática, completamente. Então, realmente, a gente ainda tem muitas dificuldades. A gente vai encontrar várias barreiras nesse sentido, mas são os desafios que a gente está falando, que a gente precisa se lançar para que tudo em torno melhore, tudo em torno possa realmente ganhar um novo colorido, ganhar novos padrões, mesmo diante dos quadros mais cinzentos, mais dificultosos, a gente vai poder estar irradiando em torno de nós a voz do Evangelho, né? A força do Evangelho, a energia bendita do Evangelho de Nosso Senhor. Vamos prosseguir então, amigos. Aí nós falamos também da questão da importância, né, desse comprometimento espiritual, né? Sabendo desse compromisso, é imprescindível o desenvolvimento da responsabilidade no pensar, no sentir, no agir. Isso aqui está no Livro dos Espíritos, né? A gente tem compromisso no que a gente pensa, no que a gente sente e nas ações que a gente realiza. Então a coisa é bem abrangente. Então essa questão aqui que a gente está colocando diz respeito a até quando a gente está sozinho, a gente não está com ninguém perto da gente, a gente não está interagindo com o outro. E então são os momentos que a gente está ali, digamos, na intimidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e muitas vezes aquilo que vai suceder após, que são as nossas ações, faz parte de todo um processo aí anterior desse pensar, desse sentir, que leva a gente às ações. Daí a necessidade da gente conduzir o nosso comportamento de modo a não assumir compromissos caracterizados pelo desvio da responsabilidade. O problema todo é que nós somos seres milenares, né? A gente sabe que os conflitos, as dificuldades que nós temos hoje, no âmbito da agressividade, no âmbito até
da territorialidade, né, de querer marcar território como fosse um animal, ainda é muito resquício, são atavismos. Aí dá nosso trânsito lá na condição animal, ainda que nós tivemos um tempo evolutivo na condição animal muito maior do que a gente tem na fase humana. A fase humana ainda é uma fase muito estreita, muito pequena, em relação a todo o trânsito que a gente veio até chegar à condição humana, né? Então a gente está num processo ainda de muitos assim, aspectos de agressividade, de alguns instintos que presentes em nós, que alguns são até bons, né? A questão do instinto de conservação, do nosso instinto de reprodução, de alimentação, que fazem parte e têm o seu papel na nossa vida. Mas a gente está nesse processo, muitas vezes a dificuldade advém de questões até do passado, mesmo na condição humana, que a gente sabe, não adianta. Todos nós já nos equivocamos, porque antes de chegar no ponto que nós estamos, nós transitamos na inferioridade. Não tem como. A gente sai do inferior para ir para o superior. Então, a gente tem as nossas dificuldades e elas ditam, com relação aos nossos compromissos de evolução, alguns momentos que a gente precisa e deve passar para o nosso refazimento, para o nosso burilamento, a nossa melhoria enquanto espíritos em evolução. Então, uma questão que se coloca, não tem eles livre-arbítrio? Perguntou Kardec. Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornam por sua vontade. Então, ninguém foi criado mal, né? Todos nós temos, através do livre-arbítrio, essa liberdade para trilharmos um ou outro caminho, né? Novamente, falamos sobre a prática, já aqui baseado no Ser Consciente, que é um livro de Joana de Ângeles. É um livro importantíssimo, viu? Vocês, quem puder ler, é muito bom esse livro. Quando despertamos para a realidade, já temos o discernimento para o que é bom ou o que é ruim. Na lei de ação e reação, a criatura humana é responsável por conta de suas ações, pela reação que colhe a partir de seus atos. Então a gente já tem um certo discernimento, né? Já vai fazendo um certo discernimento, o nosso amadurecimento mental, nosso amadurecimento espiritual, a gente já vai tendo essa noção. E a gente vai tendo a noção também de que a gente é responsável pelas coisas que a gente faz, nas reações que a gente colhe a partir daquilo que a gente faz. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Então a gente precisa nos afirmar, nós precisamos nos afirmar muito nessas aspirações de melhoria, que é justamente o grande chamado que o Espiritismo faz em relação a todos nós, e a cada um de nós em particular. Vamos voltar aqui só um instantinho. A consciência, né? A pessoa responsável por nós somos nós mesmos, né? Somos, em síntese, a causa e o efeito das escolhas e atitudes. A gente está botando aqui um pedacinho aqui do filme Matrix, aqui, né, em que tem no diálogo, que tem um personagem que fala assim: você deve entender que a maior parte dessas pessoas não está pronta para acordar, e muitos são tão inertes, tão dependentes do sistema que vão lutar para protegê-lo. Então o que ele está falando? Ele está falando que tem muitas pessoas ainda que estão endurecidas, muito endurecidas, tão endurecidas, que elas ainda não, elas vão lutar até contra quem deseje fazer com que haja um despertamento geral, né? Então vão estar lutando para proteger o status quo de como que as coisas estão. As pessoas, digamos, cristalizadas com o seu pensamento, muitos na questão assim de uma visão muito particularista de si mesmo. Quantos estão a sua própria imagem como Narciso, né? Quantos estão aí com esse espelho que precisa ser quebrado? Porque enquanto ele não for quebrado, esse espelho, as criaturas não vão conseguir enxergar o outro, vão ter só essa imagem cristalizada, em si mesmada de si mesmo, num mundo tão apequenado e de tão poucas realizações, né? A pessoa muito preocupada com a questão da imagem, com a questão da contemplação da sua própria imagem, né? Então, muitos estão
paralisados, estão travados, bloqueados por bloqueios que eles mesmos erigiram, barreiras que eles mesmos estabeleceram e não querem sair delas, né? O detalhe é esse, ele fala até mais a seguir a questão de uma pílula, né, vermelho ou azul, né, mas isso aí não vem ao caso. Bem, a literatura espírita, ela nos informa que antes do espírito renascer, ele é submetido a um planejamento reencarnatório, e isso todo espírita sabe, no qual ele também poderá contribuir na tomada de decisões, escolhendo a espécie de ocorrências que enfrentará. Então, meus amigos, eu acho que nesse ponto aqui vale um parêntese. Vejam bem, a situação que nós vivenciamos hoje, ela é tão singular, ela é tão diferenciada, como falamos anteriormente, ela praticamente nem as duas guerras mundiais suscitaram o que se passa hoje na humanidade inteira. Né? São bilhões de pessoas envolvidas. Os conflitos foram na Europa, os conflitos, né, das guerras mundiais foram na Europa e na Ásia, né, que se deram aqueles conflitos, a guerra, morreu muita gente, com certeza. Mas a situação em que, de medo, a situação em que as pessoas estão colocadas hoje, muitos estão ao desabrigo de esclarecimentos maiores, assim, que possam confortar o seu coração, que possam consolar e dar uma explicação para entender o que se passa. Muitas pessoas estão nesse processo, nas incertezas que estão traçadas nos horizontes, então as pessoas estão assim, né, preocupadas. Então, na questão do planejamento reencarnatório, nós que hoje somos espíritas, estamos, digamos, somos adeptos dessa doutrina maravilhosa, fabulosa, né, que tanto nos enriquece, tantas possibilidades coloca ao nosso dispor. É porque temos compromisso com essa questão do que está acontecendo. Que compromisso será esse? É o compromisso, mesmo a situação da gente estar, digamos, recolhido ao nosso lar, da gente estar num nível de proximidade com os nossos afetos mais íntimos, que nunca estivemos, talvez, na vida inteira, né, de ficar tanto tempo juntos, de estarmos tanto tempo em condições de até nos tocar o tempo todo, quase. Né? A gente, quando vive em casa, é assim, nem todo mundo tem grandes espaços em casa, então, em volta e meia, a gente está se esbarrando, nos atritos até corporais. Então, amigos, é porque cabe a nós algo fazer nesta situação. Né? E o que podemos fazer? Sem dúvida, é a gente traçar bem este planejamento de melhoria, de ajuste individual em que cada um de nós está colocado, né? Procurar enxergar melhor esse planejamento pessoal, esse planejamento individual, que a gente precisa e deve estar cuidando, né? No sentido de a gente se fazer melhor, de projetos que a gente precisa empreender também, não apenas para favorecer o nosso egoísmo, as nossas realizações pessoais, os nossos anseios pessoais, mas que a gente possa definir melhor esses projetos maiores que vão além e que alcançam justamente aqueles que tanto necessitam, que seguem a carreira conosco. Quanto maior a amplitude de nossos conhecimentos, maior a responsabilidade nas nossas ações. Então, a gente tem um cabedal de informações importantes que precisa ser aplicado, precisa ser utilizado, seja na prece, seja na leitura edificante, seja no diálogo, né, envolvendo os nossos familiares, seja numa compreensão, numa paciência, num esforço realmente de sustentar a paz no nosso lar, sustentar um ambiente sadio, né, um ambiente de confiança, de fé. Como é importante isso. Tenho eu particularmente, vou até falar para vocês, feito o Evangelho diariamente, o Evangelho no lar. É hábito fazermos semanalmente, mas estamos fazendo diariamente. É um período tão curto, um tempinho tão pequeno, e como é importante o Evangelho no lar, devido justamente a esse processo de nós virarmos a nossa antena psíquica, né? Ela ficar vibrando numa frequência mais alta, com capacidade, talvez, de se beneficiar melhor do auxílio dos amparadores que estão sempre aí presentes a nos ofertar a sua chancela, o seu amor, né? a sua compreensão por cada um de nós.
Então, todas essas aspirações, elas movimentam energias nossas para o bem e para o mal, né? E a direção delas afeta a nossa responsabilidade. Então, a gente é responsável, sim, pela ambiência da nossa casa, né, pela paz que a gente possa desfrutar entre os nossos. E isso realmente, muitas vezes, se torna difícil, é complicado, muitas vezes, mas precisamos fazer o nosso esforço, porque a gente desfruta da liberdade de realizar ou não ações, né? A gente tem esse cuidado, a gente pode ter esse cuidado. Analisemos então com cuidado essa escolha em qualquer problema ou situação do caminho, em qualquer setor da existência a vida responde segundo a nossa solicitação. Então a nossa solicitação hoje, amigos, precisa ser de confiança, de fé, de esperança, de que isso vai passar, de que tudo vai passar. Como Chico fala, né, justamente lá na cabeceira da cama dele, tem essa frase lá, tudo passa. Então a gente vai passar também. Com confiança, com fé, a gente vai superar isso tudo. A nossa responsabilidade espiritual, né? A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Isso aí é uma passagem do livro Libertação, nesse capítulo 3º, na página 39 dessa edição. À medida que se nos aclara a consciência e se nos engrandece a noção de responsabilidade, reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço intransferível. Então a gente tem um compromisso pessoal com relação a tudo isso que a gente está falando aqui. Quem tem a consciência desperta da responsabilidade coletiva, porque vejam bem, a gente foi despertado, a doutrina espírita fez esse benefício por nós, de nos mostrar que o outro existe, que o outro sente, de nos colocar realmente nessa percepção altruísta, essa percepção de empatia em relação ao que se passa com o outro, né? E isso é uma coisa que a gente ainda está desenvolvendo, essa sensibilidade, a gente ainda está desenvolvendo esse valor, mas como que isso já faz uma diferença imensa na nossa vida, não é? Como isso já faz uma diferença extremamente grande, primeiramente porque conforta a nossa consciência, é um conforto para a nossa consciência, quando a gente tem a noção, tem a certeza de que a gente está fazendo alguma coisa pelo próximo, algum valor, alguma coisa, algum bem ao nosso próximo, que segue conosco esse caminho. Então, amigos, na edificação do mundo melhor, sentindo-se uno com o universo, com a natureza, com a vida, com as pessoas e com Deus. Então, quem está, digamos, com a sua vida, se traçando, se dirigindo, né, dirigindo as suas ações, nesse sentido, de respeito às leis maiores que vigem sobre todos nós estamos uno com o universo, né, uno com Deus, né, com os propósitos de ventura, os propósitos de amor. E é nisso que a gente precisa se compenetrar nesse momento. A gente precisa estar estimulando, motivando as pessoas também a vibrarem, a permanecerem com o seu pensamento, com seu sentimento, nessas faixas mais elevadas de confiança e fé. Aí vem essa questão das reações, né? Cada um reage de uma forma em relação a certas situações que se passam. Vamos analisar um pouco isso, né? A sensação do medo. Muitas pessoas ficam paralisadas nessas questões do medo. E o medo responde por vários comportamentos, entre eles a irresponsabilidade. Olha só, o oposto do que a gente está falando. Então, em qualquer circunstância que nos leve ao medo, depois à ira, ao pavor ou à agressividade, a consciência da responsabilidade, ela se anula. E aí se perde o controle de todos os atos. Por isso que é muito importante que a gente não se permita a questão do medo, né? Que a gente não permita que o medo nos envolva, né? Para que não venha depois, como a questão do que se segue ao medo, a ira, né? O pavor ou a agressividade, que são processos assim, de desequilíbrio, nos quais a questão da responsabilidade, ou esse senso de responsabilidade, ele vai se anulando, ele vai se apagando. E aí o controle dos atos fica difícil de prevalecer, dele realmente a gente conseguir prosseguir. Viver no drama ou na realidade
na aflição ou na serenidade, na sombra ou na luz. É postura que está estritamente relacionada com o nosso modo de sentir, pensar, agir. Então, amigos, a gente precisa realmente investir firmemente nesses aspectos que estamos colocando aqui. O nosso pensar seja um pensar realmente cuidadoso, zeloso, naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está se permitindo pensar. Né? E, sobretudo, naquilo que a gente está se permitindo sentir. Porque o que a gente pensa e sente, a gente está irradiando, a gente está exteriorizando, a gente está mandando mensagem, mandando energia para fora, né? Para o ambiente. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais à frente. A sintonia também, né? O livre-arbítrio, como temos falado, o livre-arbítrio do homem, ele é sempre respeitado. Como falamos, o nosso livre-arbítrio é soberano. O Pai permite que a gente decida as coisas da forma que a gente achar melhor, né? Mesmo porque o mérito ou o comprometimento, o demérito que advenha das nossas ações vai pertencer a nós, né? Aí fica bem claro que o problema é nosso. É sempre respeitado, podendo escolher moral e psiquicamente, aí é que está o detalhe, as companhias espirituais que lhe comprazem por meio de sua conduta. Então, quando a gente sente, pensa, né, e age, a gente está, de alguma forma, como falamos, e nós estamos irradiando esses pensamentos, como antenas psíquicas que somos. E essa irradiação de pensamentos em certas faixas inferiores vão ser captadas por semelhança, né, naqueles que também vibram nessas faixas. Então, essas companhias espirituais, algumas que não seriam desejáveis, vão se aproximar e vão estar ali junto com a gente, alimentando, possivelmente, até que aquele pensamento, que aquele sentimento, ele cresça em nós, né? Então, pelas leis de sintonia, semelhante com semelhante estabelecem os vínculos automáticos com que se identificam, sejam encarnados ou não. Tem os encarnados também, falamos dos encarnados, mas tem os encarnados também que se afinizam. As afinidades fluídicas são determinantes no que a gente coloca em prática, né? Então, é muito importante que a gente estabeleça com zelo, justamente, naquilo que a gente está sentindo. E se a gente está sentindo um desânimo, a gente está se sentindo meio, né, desmotivado, vamos fazer uma leitura, vamos buscar de repente alguém, ou ligar para alguém, para algum companheiro, buscar um auxílio, né, buscar um diálogo, para poder a gente não permanecer nessas faixas. É certo que inúmeros desencarnados, por inferioridade moral ou mesmo loucura, intentam por todos os meios prejudicar aqueles de quem se converteram em inimigos. Mas, para que consigam seu infeliz intento, necessitam encontrar respaldo vibratório em suas vítimas, pois, do contrário, nada conseguem. Então, existe aí um mais, né? Mas, porém, né, embora, se a pessoa está vibrando numa faixa mais elevada, né, eles não vai haver respaldo vibratório para que esses irmãos, digamos, com ideias mais infelizes, ou até necessitados de prece, né, que às vezes essa aproximação de um irmão que está nesses quadros, a gente precisa estar pedindo até por ele, iluminação por ele, o socorro, que ele seja socorrido, que ele seja amparado. Então, dessa forma, a gente vai estar beneficiá-lo. Mas a gente não vai, com esse esforço que nós estamos colocando, permitir que o contrário se estabeleça, né? Que eles tenham realmente ascendência sobre nós e muitas vezes minando justamente essas energias que nós precisamos ter nesse momento, nesses graves momentos que a gente volta a falar, que são momentos em que a gente está sendo desafiado. Eu acho que todos nós, especialmente aqueles que têm, digamos, alguma possibilidade a ofertar no sentido dessas vibrações de maior valor, de maior qualidade, nós estamos sendo solicitados a darmos a nossa contribuição nesse sentido, nesse momento, amigos, né? Então, esse é o esforço que a gente precisa fazer, todos nós, indistintamente, especialmente eu também que estou falando, eu que estou falando e assim achei por bem
trazer esse tema nesse momento, certamente também eu sou necessitado. Então estamos todos em par de igualdade, viu? E a gente precisa cuidar muito disso para a gente não perder a oportunidade que esse momento está nos ofertando, né? E também naquilo que a gente possa efetivamente contribuir nesse sentido. Aí, amigos, vem a questão também moral. Há muitos inimigos, há muitos indivíduos, mesmo conscientes dos seus deveres, ainda falta a conquista moral. Como falamos, a gente ainda tem muita dificuldade, né, que advém desses processos todos anteriores, e mesmo a gente lendo o Evangelho, estudando tanto, buscando nos livros, nas palestras, a gente ainda tem algumas dificuldades no cumprimento dos nossos deveres diante do Evangelho do nosso Senhor. Quando não conhecem os ensinamentos de Jesus, passam a criar supostas verdades filosóficas para se adequarem aos seus pontos de vista. Até chega até a isso, né? A pessoa, ela quer, digamos assim, no seu entendimento, a maneira como ela lê a vida, como ela percebe a vida, ela quer se justificar até com verdades filosóficas falsas, supostas, né, verdades filosóficas. Mas, se você acha que alguém é inferior a você, então você já saiu do estado iluminado. A gente também não tem que entrar nessa, de achar que o outro, né, é inferior, que o que ele pensa não está com nada e tudo. Não adianta pensar assim. É o que a gente precisa fazer, é estar sempre vibrando, mantendo a nossa vibração alta e rogando pelo amparo a todos e também a nós. Então o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. É um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não se servirá do cego para fazer perceptível a luz. Tem esse detalhe também. E esse é um aspecto interessante da gente estar refletindo, para a gente compreender o valor que tem a nossa bendita doutrina, o esforço de todos esses espíritos que vêm trabalhando através de tantos médiuns valorosos, que colocam a serviço sua mediunidade para trazer-nos a lume obras fantásticas, orientações tão maravilhosas como é a série de Joana de Ângeles. Divaldo mesmo falou que ele não conseguiria fazer palestras na Europa, não fora a série Joana de Ângeles, que devido à sua abordagem pela linha da psicologia transpessoal, e essas abordagens tão esclarecedoras, nesse nível assim, fabuloso, né? Assim, as obras dela são maravilhosas. Então, realmente, ele não teria conseguido. Por isso que essas obras vieram naquele momento, lá na década de 90, por aí, né? Bem, meus amigos, a gente já está quase terminando. A nossa responsabilidade, né? O verdadeiro profeta é o homem de bem. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 346. Então a gente vê que nós temos responsabilidade com a nossa alimentação, né, com o nosso amor próprio, precisamos cuidar de nós também, na atividade física, que é tão necessário, e nesses momentos a gente tem vários tutoriais aí ensinando como fazer atividade física em casa, é bom dar uma olhada. O nosso descanso, que hoje a gente está até descansado até demais, né? Meditação, como é importante também a prática da meditação, uma música, né, uma música boa, leve, suave. O valor da prece, como é importante a gente estar realmente compenetrado do valor da prece. Realmente nós temos uma religião, e isso faz uma grande diferença, e esse momento realmente a gente percebe quanta diferença isso faz. E o trabalho do qual a gente não pode deixar de estar realizando, né? Ninguém está à toa, não podemos estar à toa, temos que estar em atividade, sempre em atividade para o bem, né, e para o alto. O ambiente que estávamos falando ainda há pouco, né? Tudo à nossa volta é energia, que pode vibrar em alta frequência para o bem ou em baixa frequência para o mal. O ambiente à sua volta é consequência do seu estado emocional, onde permanecem resíduos astrais emitidos pelos usuários e visitantes, encarnados e desencarnados. Isso aqui é um recado para nós, que estamos aí em família, né? Num processo de um confinamento, né? Eu tenho o meu filho afetivo, ele está na Itália, em Milão, não conseguiu voltar para o Brasil ainda, está com a passagem comprada, foi cancelado o voo dele, não conseguiu voltar ainda, ele está igual um prisioneiro lá na Itália, ele não consegue sair à rua. A situação lá está complicada. Então a gente tem, o ambiente nosso é a nossa casa, é a nossa família que está lá, né? Então a gente não nos permitamos, né, que
deixamos abertas portas para acesso, né, de espíritos que estejam vibrando em outros propósitos, em outras faixas assim inferiores. Não nos permitamos a isso. Vamos manter o padrão, né, mais elevado possível. Embora seja a Mãe Natureza abundante em recursos energéticos, visando sempre a conscientização, nós devemos fazer a nossa parte no respeito e reconhecimento que devemos ter para com ela. É entendê-la como entidade divina e como todo o universo está ligado a nós. Isso no título da palestra do início, lá do planeta Terra, né? Falando um pouquinho no aspecto ali, do nosso respeito também ao nosso planeta. E aqui, para a gente poder finalizar, vamos falar só um pouquinho sobre a prece. Prece, amor e caridade. Prece. A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Então, amigos, não precisa ser uma prece bonita, ou eu não sei fazer prece. Não esqueçam, se apartam disso. Apaga essa ideia. Tá? É prece do coração, deixa o teu coração falar. Sabe, abre teu coração, deixa teu coração falar nessa conversa, nesse diálogo com Deus, nesse diálogo com os amparadores, porque eles estão prontos a nos ajudar, prontos a nos auxiliar, né? Porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para os assistir. E o amor, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Né? Na palavra de Paulo de Tarso, né? Ele tem que ter amor. Né? Esse sentimento ele tem que estar presente, manifesto na minha vida, nos momentos que eu tiver, especialmente nesses momentos com os nossos afetos mais próximos, né? Até pelo telefone, pelo celular. O amor ele vai, ele segue, ele alcança, ele realiza, ele faz, ele aproxima, ele cumpre o seu papel entre nós, entre cada um de nós. Como é importante vibrar nas faixas do amor. E a caridade, amigos, que nesse momento se faz tão importante, tão fundamental. Tenhamos benevolência para com todos, como diz lá, como é que é a caridade? A caridade segundo Jesus. Como é que é a caridade segundo Jesus? Na 886, né, do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como isso é necessário nesse momento, que estejamos imbuídos, envolvidos nesse entendimento que seja caridade, e pratiquemos caridade, caridade com os nossos, caridade com todos, nas nossas preces, né, nos nossos encontros, que hoje são distantes corporalmente, mas sempre associados pelos laços do coração. Amigos, muita paz a todos, vamos superar tudo isso. Tá? Pai de suprema bondade, amado Mestre Jesus, Tu és a luz de nossa vida, Senhor, a iluminar-nos nos caminhos mais escuros. Tua presença se faz em auxílio, em amparo e sustentação de tantos que sofrem, tantos que padecem, na falta de uma religião, na falta da fé. A sua esperança se esvai. Ó Mestre, roguemos por todos esses irmãos que se encontram nesses quadros, porque muitos necessitam de uma palavra consoladora, necessitam de um auxílio que lhes chegue irradiado de um coração que tem fé, de um coração que já vibra nas faixas do amor. Ó Mestre, o consolo se faz necessário a todos nós, mas muito mais àquele que está ao desabrigo desses esclarecimentos, dessas luzes benditas, que já chegaram um pouco ao nosso entendimento, ao nosso coração. São momentos que precisamos, Mestre, estar envolvidos, nos permitirmos envolver por toda esta onda de auxílio e de amparo que se faz em favor de todos nós. Estamos todos, como diz o dito popular, colocados no mesmo barco, mas Tu és, Mestre, o timoneiro bendito, a guiar-nos nos mares revoltos,
que seja, Senhor, o teu coração em nós, a força que há de aplacar qualquer dúvida e afirmar-nos as certezas para que estejamos seguros nestes caminhos, porque sabemos que ao fim a mensagem maior é, sem dúvida, a melhoria de todos nós. Muita paz.